Saudações aos nossos ouvintes, espectadores. Começa hoje mais uma edição do StudioCast. Eu sou o Felipe, do Estúdio 360. Tenho aqui comigo hoje o Guilherme, participação especial também como co-host do episódio de hoje. E queria começar com o nosso tradicional agradecimento aos patrocinadores. Então, o Painel Imobiliário, que depois a gente vai falar um pouco sobre, Pleno Sistemas e o Vivendo de Vistorias. O Painel Imobiliário é um sistema de gestão para imobiliários e corretores, 100% online, para gerenciar os imóveis, para venda, locação e também para gerenciar os clientes de qualquer lugar, a qualquer hora. A Pleno Sistemas é a solução definitiva para aumentar a eficiência do seu negócio, simplificando o gerenciamento das locações e agilizando as vistorias, impulsionando a lucratividade das operações, e o Vivendo de Vistorias, que é o guia prático dos vistoriadores de imóveis. Então, se você quer conhecer um pouco sobre as soluções do painel, da Pleno ou da VDV, acessa os links na descrição, vai ter muita informação lá, a gente recomenda. O nosso convidado de hoje, falando em painel imobiliário, né, é o Marcos Bertolini. O Marcos é o fundador e atual CEO do Painel Imobiliário CRM e ele é especialista em migração e implementação de sistemas imobiliários. Isso mesmo. Uma função especial aí que muita gente gosta de fazer, né, Marcos? A migração costuma ser traumática. Então, se tu é especialista nisso, tu torna a coisa não traumática. Passou por alguns traumas já para ser especialista. Os traumas foram no início, né? Agora não existem mais traumas. Muito bem. E o tema do podcast, então, a gente vai falar sobre o poder do CRM no mercado imobiliário. Show. Né? E quando a gente fala de CRM, normalmente a gente escuta duas coisas. Ou eu amo ou eu odeio. Né? Então, eu acho que todo mundo tende a começar pelo eu odeio. É algo que realmente é difícil cair na rotina das pessoas, ao mesmo tempo em que uma vez que entra, difícil sair, né? Por que tu começou a mexer com CRM, Marcos? Como que começou essa história? Essa história, bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, porque para mim é um privilégio estar sendo entrevistado por dois, não digo dinossauros, porque vocês são mais novos do que eu, mas vocês são dois caras que fizeram um grande trabalho aí, tá? Na região, e eu admiro pra caramba vocês. Legal. Então eu Obrigado, agradeço, Marcos. assim, agradeço imensamente essa oportunidade, tá? Bom, como é que começou essa história? Há 25 anos atrás, mais ou menos, 26 anos, eu iniciei a minha empresa como todo mundo da tecnologia daquela época, do online pelo menos, que era fazendo site. Todo mundo começou fazendo site. Quem trabalha hoje com plataforma ou com qualquer outro tipo de tecnologia digital começou fazendo site. Tá? E eu comecei fazendo sites genéricos. A gente fazia de tudo. Para qualquer empresa. Para qualquer empresa, qualquer segmento. Isso. Qualquer segmento. Então a gente focava em qualquer segmento, porque tinha muita pouca concorrência, né? Pouca concorrência naquela época. E como todo negócio, né? Ele tem uma curva rápida de ascensão. E a tecnologia, como ela surgiu, a internet surgiu mais ou menos em 98, 99. Então, quando surgiu a internet, ela foi a primeira das revoluções, eu diria, tecnológicas mais recentes. No caso, quando a gente teve acesso à internet. Isso, quando a gente teve acesso. Isso, quando surgiu no Brasil. Isso aí. Muitos negócios digitais começaram a ser criados naquele momento. Então, muitos negócios subiam rapidamente e caíam rapidamente. E como todo negócio, digital ou não digital, a questão de fazer sites genéricos subiu rapidamente, muito rapidamente, e caiu também muito rapidamente. Então, a gente cresceu muito rápido naquela época. E durante muito tempo depois dos 3 primeiros anos, digamos assim, a gente cresceu bastante e a gente viu que começou a comoditizar o tipo de serviço que a gente prestava. Então, fazer site naquela época era bom, foi bom durante uns 3 ou 4 anos. Depois, a tecnologia começou a mudar isso aí. Começaram a surgir plataformas que facilitavam o trabalho. Exemplo mais comum, por exemplo, no ano 2000, para te ter um e-commerce, tu tinha que construir ele inteiro.
Tanto gastava 500 mil reais para construir um e-commerce. E hoje não, hoje por 50 reais por mês, tu consegue ter o teu e-commerce. Muito melhor. Muito melhor, exatamente. Então, como nós tínhamos naquela época muitos clientes de vários tipos de segmento, nós notamos que a economia do negócio ela começou a comoditizar e começou a ficar mais competitivo e como todo negócio começou a dar menos lucratividade, então a gente se obrigou, há mais ou menos uns 6 anos e meio, a 7 anos atrás, a gente se obrigou a escolher um segmento, a focar num dos segmentos que a gente tinha como melhor, que a gente preferia fazer. Exatamente. Então, aí nós fundamos eu fundei o Painel Imobiliário, a marca, em si o nome, né? Na verdade, antes de ser o Painel Imobiliário, ele era painel do corretor. Mas para ampliar o ramo de atuação, não só para corretores, a gente resolveu mudar para painel imobiliário. Antes disso, por que a gente preferia o segmento imobiliário? Antes de tudo, o primeiro trabalho feito no ramo imobiliário foi um portal que nós fizemos lá em Bento Gonçalves, que é o Bento Imóveis, a pedido de 3 imobiliárias. Que existe até hoje. Que existe até hoje. Então, a pedido de 3 imobiliárias, nós fizemos um site onde o pessoal pudesse procurar imóveis. Quando nós fizemos esse site começou a demandar muita reclamação. Mas muita reclamação. Por quê? Porque os imóveis já tinham sido vendidos, estavam no site. Eles estavam com um preço errado. E ainda estavam no site, etc. Então, de acordo com a quantidade de reclamações, quando eu vi aquela quantidade de reclamações, eu falei, isso aí é um bom negócio. Vamos apostar nisso que é um bom negócio. Porque, assim, na internet, existem negócios e negócios. Tem alguns negócios que têm uma fluidez muito maior. Exemplo, imóveis, automóveis, e-commerces. Mas o que eu posso citar? Alguns negócios, eles se for olhar organicamente, eles florescem de uma velocidade muito mais rápida no meio web, né? Imóveis, automóveis, empregos, eu ia falar. Empregos é uma coisa que floresce gigantemente. O pessoal funciona muito bem no meio, né? Então, são negócios onde vale a pena tu criar. Se tu quiser criar um negócio voltado a isso aí, é assim, ó, sempre vai dar certo no meio internet, né? E alguns outros negócios não. Até por isso que é um mercado saturado, né? Exato. Os 3 exemplos que tu falou, tem muita plataforma. Exato. Site, né? Como você fica. Aí é que eu sou da seguinte opinião. Se você vai montar qualquer tipo de negócio, seja ele digital ou não, você precisa ter alguma vantagem competitiva, tá? Alguma coisa que só você tenha. Só você tenha. Ou o que você seja muito bom na intuitividade, na questão de UX, ou que você tenha um domínio muito especial, no caso da internet, um domínio que vai ser muito curto e muito fácil de entender foneticamente, ou que você tenha algo para oferecer junto com o serviço do CRM. Sempre, em qualquer negócio, a gente tem que ter algo, uma vantagem competitiva, tá? Não só digital, né? Eu acho que qualquer negócio onde você começa a verticalizar as coisas. Se você produz carros, por exemplo, você pode produzir peças de carros, você pode produzir tinta que pinta os carros. E são vantagens competitivas, né? Então surgiu daí. E quando tu... Então tinha a questão do Bento Imóveis, tu viu esse problema e tu pensou, legal, vou focar nesse nicho, nesse mercado imobiliário. Era fazer site para o mercado imobiliário, inicialmente? Ou da onde que surgiu a ideia, de fato, de construir uma plataforma que seja um CRM? Que traga funcionalidades para as pessoas utilizarem no processo comercial delas? Que é diferente de tu só ter um site, né? Isso foi algo que foi acontecendo ou tu já vinha com essa ideia?
foi assim, ó, ou a gente aprende no amor, ou a gente aprende na dor, tá? Normal. Então, há uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu tive que me reinventar. A economia parou para mim, tá? Porque o produto comoditizou total, então a gente foi obrigado a tomar uma decisão. E o que me motivou mais, a primeira coisa que eu sempre pensei foi fazer uma coisa onde eu sou melhor, tá? Onde eu já tenho onde eu já tenho vários clientes que atuam no ramo. 2, tem que ser um serviço que ele floresça mais rapidamente no ramo web, tá? E 3 também a questão de um negócio poder ele ter a escalabilidade muito grande. O negócio hoje digital ele tem que ter escalabilidade. Se não for escalável, Tem que ter escalabilidade. Uma analogia que eu uso muito para quem não assim, tem gente, para os caras que têm pânico de internet, né, é que eles não entendem muito do teu negócio e tu tenta explicar para eles de uma forma mais fácil. O meu pai, por exemplo, eu tento explicar para ele assim, ó, pai, eu construí um hotel de 50 mil quartos e eu estou alugando 200. Essa é uma analogia do que é a escalabilidade. Só que a grande vantagem do negócio digital é que você não precisa construir, não precisa comprar cimento, não precisa fazer nada. É tudo muito mais barato, né? Então, essa é a analogia que eu faço para explicar a escalabilidade da coisa. E foi por isso que eu tomei essa decisão. Tu vai ter um teto ali, né? Tu sempre vai poder expandir o teu produto conforme a demanda e o quanto tu consegue conquistar dessa demanda. Exatamente. Né? E é isso aí. Quando a gente fala do poder do CRM no mercado imobiliário, né? E a gente já entra um pouco, de fato, na função que um CRM tem nesse mercado. E a gente fala do painel imobiliário no mercado principalmente de corretores. Hoje, Marcos, quantos clientes mais ou menos vocês têm em termos de imobiliárias, corretores? Tu tem uma ideia, faixa de clientes que vocês atendem? Sim. Hoje a gente a gente tem mais ou menos, como eu falei, a gente é uma empresa bebê, tá? E a gente tem atualmente uma base de 180 clientes ativos. Qual tu acha que é, talvez hoje, assim, de novo, a principal dor de alguém que busca um CRM? Tipo assim, poxa, eu sou um corretor e por que eu preciso de um CRM? O que ele sente? O que faz ele ter aquela primeira ação de ir atrás do painel imobiliário? A memória. Hoje todo mundo está com a memória curta. Cada vez mais cheia de coisa também, Isso, né? A memória, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a intuitividade. A facilidade de entrar, fazer o cadastro e sair usando. Como é que a gente faz uma pessoa que não quer usar um CRM? Esse é um desafio, né? Que muita gente tem. Tipo, poxa, a gente fala bastante com gestores e o pessoal entende, não, eu realmente preciso de um CRM, mas como é que eu faço o meu time usar? Exato. Né? Até a gente participou de um evento que, cara, sei lá, 70%, 80% dos corretores não usam o CRM dentro da imobiliária. É um número absurdo, né? O gestor usa lá o painel imobiliário e os corretores dele não acessam ali o CRM da forma que devia ser utilizado, né? Então, hoje o CRM do corretor é o WhatsApp. O CRM do corretor, a comunicação do corretor é o WhatsApp. Mas ele usa como se fosse o CRM dele, porque ele tá ali, tem os clientes, ele meio que põe etiqueta. De fato, Guilherme, de fato. Mas acredito que o grande desafio é criar essa cultura no corretor, né, o gestor da imobiliária criar essa cultura nos corretores do time para que ele veja que ele usando o CRM ele consegue ter um controle muito maior, né? Ele consegue ter todo o controle, os imóveis, enfim. Eu acho que esse é o maior desafio. Não sei como é que acho que tu consegue quebrar esse paradigma, né? Isso. A primeira coisa, como eu falei, intuitividade, tá? O software em si, a plataforma, ela tem que ser extremamente fácil. Não só de usar, mas de entender. Por exemplo, quando tu vê a tela, tá? Tu já tem que entender. Já tem que entender de primeira. Ele tem que ser fácil, as coisas têm que estar no lugar direitinho, tem que clicar uma vez, carregar, velocidade, tá? Velocidade e performance é uma coisa bem importante, é um item bem importante. A segunda coisa, facilidade de entrar,
tá? Uso no telefone, tá? Uma versão mobile legal, bem feitinha. Isso é uma coisa que no mercado imobiliário pega muito, né? A maioria dos sistemas a gente tem visto, eles têm que ser tipo mobile first, assim. Então, o acesso inicial, a pessoa se acostuma e começa a utilizar um sistema muitas vezes pelo mobile. Sim. O acesso rápido é pelo mobile. Para depois, gostei, agora eu vou acessar no meu computador. Né? Sim. Mas sabe uma estatística bem interessante? Para uso de CRM, tá? Pela imobiliária, 80% usa o CRM pelo computador. Eu estou falando a imobiliária, o corretor. Já o site imobiliário é o contrário. 80%, mais até hoje, o consumidor consulta pelo telefone. O site. Não, é algo que imagino eu, para o corretor acessar no computador, ele consegue ter uma visão mais clara ali É mais do que está fácil. acontecendo. Né? Na real, todas mais as plataformas são mais legais de ver no computador. Mas, por exemplo, tem algumas que não tem no computador. Sim. Né? Tem algumas plataformas que não existe versão desktop. E quando a gente fala um pouco do poder da integração, porque o CRM, muito do valor dele está na organização da informação, né? Então, tu organizar a informação dentro de um sistema e ali tu vai encontrar tudo. Mas a gente sabe que no mercado imobiliário essa informação ela precisa transitar, porque são muitas frentes, a gente quer estar sempre sendo visto e a gente quer puxar a informação de vários lugares também. Então, como é que tu enxerga as integrações no CRM? Que tipo de benefícios elas podem gerar para quem usa um CRM bem utilizado? Sim. A integração hoje é um item muito importante, tá? De extrema importância. Por quê? É muito difícil, tá? Uma imobiliária ou qualquer outro tipo de empresa encontrar um software que tenha todos os serviços perfeitos que ela mais gosta. Então, é muito difícil isso acontecer. Então, um CRM imobiliário, ele pode ser bom. O cara faz o melhor site, o melhor CRM de vendas, mas a parte da locação é ruim. Ou aquele cara, ele é mestre na esteira pós-locação, mas o site dele é feio. Então, as integrações, hoje, em qualquer tipo de plataforma, não só imobiliário. É o ecossistema, né? Elas são muito importantes, porque hoje eu diria que são microsistemas, né? Micro ERPs que se conectam, por exemplo, Salesforce. Cara, vamos dar um exemplo aqui na mesa. Estúdio, painel e pleno. Isso aí, exatamente. O pleno é muito bom em esteira de locação, o painel é muito bom no CRM, o estúdio é muito bom nos lançamentos imobiliários. Por isso que nós integramos. Exatamente, os três. Cada um faz o que mais gosta, né? E o Estúdio 360, né? Sim. Que a gente integrou também de uma forma um pouco diferente. E para ser sincero, eu fui muito, muito meticuloso, tá? Quando a gente faz alguma coisa no painel, a gente estuda muito bem antes. Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, lá no painel a gente tem uma pessoa que só cuida da parte de visual. Ele é expert em UX, em desenho para a internet, tá? Então, quando a gente vai fazer um implemento qualquer que não está ainda padronizado, ou seja, aquele implemento ele não tem um padrão visual ainda, né? Hoje quase tudo já tem padrão. Quase todas as telas e tipos a gente já não precisa mais desenhar tanto. Mas é muito importante, por exemplo, quando é novo implemento, eu passo a gente faz uma tarefa que seria o primeiro desenho. Ele vem para mim, porque ainda sou eu que cuido da questão da qualidade. Então, essa demanda vem para mim, eu analiso para ver se está bem visualmente. Visualmente quer dizer o primeiro entendimento tem que ser óbvio. Sim. Na primeira olhada tu tem que entender o que tu quer e o que tem aí. Normalmente volta, ajusta um detalhe aqui, volta para mim, a gente deixa perfeito e depois vai para a implementação de programação. Teu foco é bem no usuário, né? Então, o usuário que manda. O usuário que manda. Mas tem que ser perfeito, tá? Tem que ser perfeito. A gente volta para aquela questão de a interface, a usabilidade, é o que vai fazer a pessoa usar, não adianta. Total. E
A partir do momento que tu tem uma primeira experiência ruim, tu meio que já... É muito mais difícil converter, ou melhor, retomar um usuário que tenha tido uma primeira experiência ruim do que pegar alguém do zero, né? Exatamente. E o CRM, né? O mercado imobiliário ele tem um ciclo de vida, um ciclo de venda muito longo, né? A gente fala de, no mínimo, 1, 2, 3 meses, podendo chegar a negociações que duram mais de um ano. Exatamente. Né? E além desse ciclo de venda longo, a gente tem inúmeros touch points, que seriam tipo pontos de contato que tu precisa fazer com o cliente. Se tu é uma pessoa intensa, né, e gosta do teu trabalho e trabalha bastante, tu não vai atender um cliente por vez. Tu vai estar atendendo ali 10, 20, 30, 40, dependendo do tipo de imóvel que tu negocia, né? Então, como que o CRM ele ajuda, levando em consideração que tu tem um ciclo de vida longo, ciclo de venda longo, muitos touch points, como tu falou antes, a nossa memória é limitada. Taxa de conversão baixíssima. Uma taxa de conversão baixa, por isso tu precisa de bastante conteúdo dentro do teu funil comercial. Eu não vou lembrar de tudo que eu preciso fazer. Né? Ou se eu lembrar, eu vou lembrar só disso e vou esquecer de outras coisas que eu precisaria. Né? Então, como que o CRM hoje, como que o painel hoje ajuda os usuários a ter uma melhor organização do ciclo de venda deles? Assim? Essa foi a melhor pergunta de todas e a mais importante do podcast. Quero ouvir, então. Cara, tem duas coisas bem distintas, tá? Uma, o gerenciador de imóveis, que era aquele cara que eu precisei fazer quando eu fiz o Bento Imóveis. Naquela época eu fiz o gerenciador de imóveis, não era CRM. O CRM em si, como o nome já diz, ele é voltado não para imóveis, ele é voltado para clientes, para pessoas, né? Então o CRM é assim, ó, gerenciador de imóveis, site imobiliário, é básico, isso é básico, tem que ter e tem que ter bem feito, tá? Mas o nosso foco mesmo, ele tá no CRM. Uhum. Exemplo. Todo cliente, todo lead, aliás, que cair na esteira de leads, ele é triado. Se for um lead quente, ele vai para o funil de vendas. Quando ele entra no funil de vendas como cliente, o agenciador tá ferrado. Porque o CRM vai correr atrás dele, vai incomodar ele no bom sentido, até que ele venda o imóvel, até que ele perca a venda por outra imobiliária, ou até que ele arquive o cliente, porque ele não quer mais ver aquele nome lá na frente. Ele fica dele. pitando para atender aquele lead. Exatamente. Até... De uma forma bem e a gente educada. sabe que existe tá? uma diferença muito grande entre 5 e 30 minutos. Né? A chance de tu converter um lead que tu atende em 5 minutos frente a um que tu demora maior, 30 minutos, sim. Cara, é 10, 20 vezes mais. Tem até aquela pesquisa que hoje até é antiga, né? Que o lead entra em contato, se tu demorar mais de não sei quantos segundos para responder, ou até 5 minutos para te enviar as informações para ele já conversou com outros 3, 4 corretores. Né? Eles fazem então, isso. Nossa, exatamente. Tem que ser assim. Exatamente. Então é bem nessa, né? O mais importante do CRM em si é o próprio CRM, o que o nome fala, né? É pessoas e não imóveis. Imóveis todo mundo tem. Existem as redes imobiliárias onde você entra lá e já tem todo o estoque que você precisa para vender, né? Mas clientes é que a gente precisa administrar bem. Talvez o maior ativo do corretor não seja... É o maior ativo. Exatamente. O imóvel em si, ou o que ele tem de informação, né? Hoje a gente vê cada vez mais todo mundo tem as mesmas informações. E sim, os clientes que ele atende, né? Exatamente. Falando nisso, tem uma coisa que eu acho que poucos corretores hoje fazem, assim, pelo que eu converso com o pessoal, mas que eu acho que é bem legal, que é tu utilizar o CRM não só no funil comercial, mas também no funil pós-venda, né? Que é tu organizar uma esteira de quase que atendimento, né? Então, tu poder ter ali o negócio fechado e a partir daí, onde é que está esse cliente, né? Muitos corretores não tem um follow-up semestral, mandam uma mensagem no aniversário, um Feliz Natal, mas não tem uma organização, né? Até porque tua taxa de conversão por indicação sai de 1, 2%, né? Uma taxa de conversão normal para você ter 80%, é muito diferente. 80%, né? Essa base vale muito, né? Tu ter essa base organizada. Então,
o CRM ele também serve para isso, né? Tu também pode organizar aqueles clientes que já compraram um imóvel contigo, corretor, dentro do CRM. Sim, sim, ele... Eu vejo essa pergunta que tu fez, Felipe, eu vou responder ela em relação ao software, Uhum. tá? Por exemplo, na questão de venda do painel, na minha venda, por exemplo, a primeira coisa que um CRM tem que ter é pouco suporte, que vem de encontro àquilo que eu comentei antes sobre o desenho bem feito, né? Então, quando você faz um desenho bem feito, você tem muito menos suporte do que se você fizer um desenho qualquer. Então, do pós-venda, aí você me pediu do pós-venda de imóveis, né? Sim, a questão do cliente que já comprou uma vez, por exemplo, Ele também que tem uma boa experiência, ser gerenciado através do exatamente. CRM, que é uma questão que tu estava falando agora, né? O suporte também. É o suporte. O corretor ele também tem que prestar o suporte para o cliente que ele atende e se fazer presente. E ele só vai conseguir isso se ele tiver uma organização bem clara de todos os clientes que ele já atendeu. Isso. E o sistema está ali para ajudar. O sistema está aí para ajudar e o sistema tem a obrigação de gravar, de fazer um log de todas as informações que são alteradas, tudo da forma mais automática possível, tá? Então, existem dois logs que a gente grava, que o corretor vai lá, que o corretor vai lá e escreve, por exemplo, eu preciso entrar em contato no dia tal, no ano que vem, para ver, porque faz um ano que eu vendi para ele, eu preciso mandar um e-mailzinho, um WhatsApp para ele, pelo menos, faz um ano que você comprou, tá aqui, ó. Eu vou te dar um presente. Consegue programar as atividades que quiser. Isso é básico. Isso Sim, é básico, sim. tá? Então, todo o CRM, no mínimo, tem que fazer isso, Claro. tá? Aniversário do cliente, com antecedência, o sistema avisa, né? E sabe uma coisa que dá muito resultado? O aniversário do cônjuge do cliente. Uhum. Por incrível que pareça, funciona. O cara te gerou 6% de comissão, tu não mandar um presentinho, né? A gente tem o campo do cônjuge. E não foi só uma imobiliária que pediu, foram várias. Daí a gente implementou. Legal. E funciona. Uhum. Funciona. É um negócio que O pessoal funciona. preenche. Uma coisa muito importante no pós é o seguinte, ó. Muitas imobiliárias, elas me pedem... Marcos, a gente não tem como enviar uma mensagem automática quando o cliente faz aniversário? Falei, tem, mas eu não vou enviar uma mensagem automática. Você precisa de pessoalidade, cara. Sim. A coisa tem que ser pessoal. O cliente sabe quando é uma mensagem automática e quando um robô tá falando com ele. Agora, se o sistema te lembrar e te der só o botão para te clicar, para entrar em contato com ele, tu vai fazer 3 por dia, que seja, são 10 minutos que tu vais perder no teu dia. Nem isso. E é de forma pessoal. E ele vai saber. Isso sim dá resultado no pós-venda. Já que tu falou em robô e tal, queria te ouvir um pouco sobre, cara, novas tecnologias aí que estão entrando no mercado, por exemplo, inteligência artificial. Já pensaram onde tu vai encaixar isso no painel? Porque, cara, eu acho que vejo toda a plataforma vai ter que encaixar isso em algum lugar, né? Sim. De certa Ainda forma. bem que apareceu isso. E vai ajudar muito, né? Eu vejo muito para ajudar a fazer uma descrição do imóvel, organizar foto, cara, até no próprio CRM, eu acho, sabe? De organizar Kanban e tal. Exato. Bom, a primeira obviedade é a descrição dos textos, né? Então, títulos e textos, de acordo com os portais. Sim. Então, isso é a coisa que nós já implementamos. Tu diz, por exemplo, se vai para o Zap, ele... Não, os portais, eles têm uma preferência. Por exemplo, os portais, eles têm uma preferência. O título do imóvel, ele precisa ter... Se ele tiver de 100 a 110 caracteres, eles preferem. Não me peça por quê. Mas daí ele aparece antes ou... Organicamente antes. Tipo um CEO dos portais. Do Zap, assim, Isso aí, é isso aí. Outra coisa legal que aumenta o ranqueamento orgânico dos portais, por incrível que pareça, é o ano de construção da obra.
Se faltar esse item, ele até pode faltar, ele sobe para os portais. Mas ele ranqueia menos lá, ele tem menos pontuação nos portais. Por incrível que pareça. E são detalhes mínimos, sabe? São detalhes mínimos que a gente informa isso. Isso dentro do CRM e fora também, como venda, né? Como comercial e suporte. A gente informa isso pro pessoal. E o pessoal adora, tá? Adora isso. Que a gente não só forneça o serviço, mas que a gente ajude eles em outras questões. Às vezes até nem ligadas com o imóvel em si, mas como ele pode trabalhar melhor com o software dele. Sim. Né? E aí a Yato vem ajudando nesses pontos. Sim, uma coisa, textos, óbvio. O segundo ponto que a gente está implementando já são a criação de imagens para postagem em redes sociais, tá? Isso vai tirar o emprego de muita gente. Mas é necessário. Usar a imagem do imóvel para criar uma arte. Isso, por exemplo, eu tenho lá o imóvel que você quer. Você clica lá em criar postagem para Instagram. Né? Sim. E ele vai criando uma, vai criando outra. É aquilo que você gostou, você clica em postar. Aí ele já vai lá e começa a fazer a postagem. Legal. A questão de inteligência artificial para imagens. Para ele não redimensionar, para ele melhorar a qualidade das imagens. Tá? Talvez até eu pensei agora em... Às vezes pega assim uma publicação lá que começa no banheiro, depois vai pra sala, depois vai pra cozinha, daí volta pra sala, aí vai pro quarto e volta... Para que ele auto-ordene. Essa é uma boa, né? É uma boa. Organizar por... Eu quero começando isso aí. Todo mundo... Legal. Vai ter comissão. E tu sabe que no nosso ramo, esse é um problema, né? Tá louco. A explosão de ideias. Tem dias que tu explodem ideias. E aí tu tem que priorizar elas. Tens que priorizar elas. Porque não dá pra fazer tudo. E entra a importância de tu estar sempre conversando com a tua base de clientes, né? Com os teus usuários. Tu tem que ser Tu tem que levar o teu usuário como quem manda no sistema, praticamente. Obviamente, tu fazendo o teu filtro de gestão, né? Mas... Eu, particularmente, gosto muito de estar por aí. Se eu fico muito lá no escritório, eu começo a deprimir. Daí eu tenho que sair fora, tenho que visitar cliente. E tu acaba vendo outros sistemas também, né? Nessas idas e vindas, visitando imobiliárias, corretores. E tu acaba lidando muito com o que a gente falou no início, que é a questão de migração, né? Isso hoje se tornou mais fácil do que antigamente, migrar de um sistema para o outro? Está se tornando mais fácil, tá? Está se tornando mais fácil. Eu penso que pode ser um medo, né? Eu já estou com todas as minhas coisas aqui nesse sistema. Exato. Só que assim, aí tá a expertise da venda. Por exemplo, eu sei todas as etapas. Quando eu converso com clientes para migração, eu mostro para ele, na prática, como vai funcionar. Ele sempre vai usar o sistema que ele está usando, ele somente vai largar o sistema que ele está usando quando o outro estiver em provisório funcionando. Tá? Certo. Isso é básico. Então, não vai existir site fora do ar, não vai existir troca de informação. A gente faz migração toda santa semana, tá? A gente faz muitas migrações. Então, a gente já é de praxe. E a forma de explicar isso para eles é que faz ou não eles quererem mudar. Cara, mas a gente ouve bastante, né? Pô, vou trocar do A pro B e os caras, meu Deus, volta atrás. Tem medo. Mas é a pessoa que vai fazer, lá, a pessoa que organiza. É a pessoa que organiza, que tem que explicar bem o processo. Né? Entendi. E converte muito. Tá? O CRM, ele também acaba atuando numa parte de gestão, né, interna. Quando a gente fala de imobiliárias, o gestor ele consegue trazer algumas métricas, visualizar, de repente, métricas da equipe dele, ou às vezes ter até alguma ideia de gamificação, né? Como é que está a esteira ali comercial de cada um. Tu sente que essa função de gestão dentro de um CRM, ela é benéfica para o time? Ajuda as pessoas a terem uma melhor visão de números, digamos assim? Porque eu acho que falta muito ainda
nesse mercado de corretores, no mercado imobiliário, uma visão mais orientada a números, né? Eu saber que, poxa, eu tô aqui, eu faço as minhas vendas, mas se eu tenho uma meta, se eu tenho um objetivo de vender X valor, né, ou X imóveis, eu preciso trabalhar determinada quantidade de leads, de números, de atendimentos, né, na semana, no mês, no ano. E se tu não tem isso dentro de um sistema, fica difícil a gente lembrar e anotar tudo isso em outros lugares, né? Então, eu acho que a questão de indicadores dentro do CRM também traz um degrau a mais de gestão dentro das imobiliárias, os corretores, né? Sim, gestão e motivação também. Nós temos um caso, tá? No painel, no dashboard do painel, lá na configuração de cada usuário, por exemplo, tem uma configuração do usuário que é o proprietário, por exemplo, esse é proprietário da imobiliária. Então, quando você clica lá em proprietário da imobiliária, ele mostra um dashboard diferente, com um ranking. Uhum. Um ranking ele consegue ver o ranqueamento de quem vendeu mais e quem alugou mais, com o nomezinho das pessoas, o valor que vendeu, e quando clica lá já vai direto para os dados, né? Então a gente faz isso bem fácil de fazer. E teve um caso aqui em Caxias, um caso de Flores, na verdade, onde o gestor principal ele abriu isso para todo mundo. Então todos os usuários tinham acesso a esse ranking. Isso aí motivou a equipe, cara. Motivou a equipe de uma forma como que aí eu mudei a configuração. Virou uma competição saudável entre Isso. eles, né? Todo mundo conseguia ver quanto cada um tinha vendido. Eles só não conseguiam ver os clientes, obviamente, porque eles não têm esse acesso. E, eventualmente, os imóveis eles podiam ver. Imóvel todo mundo tem acesso, na maioria das vezes. Cliente não. Cada corretor tem acesso ao seu cliente. Mas eles conseguiam ver os imóveis que tinham sido vendidos, não a negociação, mas o valor total. E isso fez a imobiliária assim abrir a tela para todo mundo. Foi bem legal. Foi uma experiência bem legal. A gente acabou mudando a configuração do usuário para que esse item de ranqueamento não fosse só para o proprietário. Ele pudesse ser para qualquer usuário. Entendi. Bem legal isso aí. E a questão de meta, a gente está criando de uma forma diferente. A questão de meta, que vem de encontro à vontade, ou para incentivar os corretores e os usuários do CRM a digitar as informações. Em cada campo, dependendo da sua importância da informação, em cada campo de informação, a gente vai colocar na próxima versão do software uma moedinha de ouro, 2 moedinhas de ouro, 3 moedinhas de ouro. No campo CEP, quando não for obrigatório, a gente vai colocar 5 moedinhas de ouro. Ou seja, se o cara preencher o CEP, ele vai ganhar 5 moedinhas de ouro, tá? E ele vai somando as moedinhas de ouro naquele período. Isso vai motivar o cara a digitar mais informações, a deixar o CRM mais completo. Aí a quantidade de moedinhas de ouro, daí depois fica a critério da imobiliária. O que vai fazer? O que vai fazer, de que forma que vai premiar, né? Isso é legal. Mas isso aí é uma forma de gamificar. Uma forma de gamificar e motivar. Exatamente, que é um problema grande. Na parte de CRM imobiliário, é um problema grande de digitar informação. O vendedor quer vender. Sim. Quer vender, né? Tá sempre na rua. Sim. Eu quem o diga, né, Gui? Tu usa CRM, Marcos? Eu uso o meu, né? O meu próprio. Tá bom. Ele é meio adaptado, eu adaptei lá pra mim, porque eu não vendo imóveis, eu vendo pra imobiliárias, né? Mas funciona, bem legal. E assim a gente vai melhorando ele. Pra quem não sabe, eu e o Márcio tivemos uma briga. Não chegou a ser briga, né? Tentei fazer ele usar um tal de HubSpot. O HubSpot. Cara, eu não consegui, cara. Não consegui. Mas gostei de algumas modalidades. Mas quer dizer que o CRM que tu usa é muito bom, porque tu não saiu do teu pra usar o HubSpot, que acho que hoje é um dos mais completos. É um dos maiores do mundo. Né? Ele é genérico, mas é um dos maiores do mundo. Mas tem muita coisa legal que eu aprendi lá. Que dá pra usar no painel. Que dá pra usar no painel. Então.
Não foi ruim. Essa é uma coisa legal, né? A gente tem muitos CRMs hoje no mercado. Muitos mesmo. Eu acho que Muitos, deve é uma ser uma das concorrência frentes gigante. tecnológicas aí que mais É uma tem concorrência sistemas, gigante. softwares, enfim. Mas também o fato de tu nichar, que nem desde o início tu pensou, né? Vou nichar o mercado imobiliário. Eu acho que vem sendo uma tendência para várias áreas, vários setores, né? Tu ter um software mais nichado que traga funcionalidades específicas para Tem muito pra isso. CRM, mas poucos muito bons. Exatamente. e poucos nichados, né? Claro, no mercado imobiliário talvez seja um dos mercados que a gente está falando que mais tem. Mas, poxa, daqui a pouco eu já vi surgir CRM para saúde, Restaurante. CRM para restaurante. Enfim, a gente vai longe, né? Mas eu acho que, assim, o resumo, né, do negócio é que o CRM é um hábito. A gente precisa, É um hábito. com Ele as tem que mais se tornar um diversas hábito. ferramentas, gamificação, competição positiva, né, entre colegas, entre equipe. Tudo isso são incentivos que no início eu acho que pode ajudar muito a pessoa a usar o sistema, mas precisa se tornar um hábito. E normalmente um hábito ele é formado a partir do momento em que tu tem uma recompensa, né? Então o CRM ele tem que ser no início utilizado de uma forma quase que forçada ou para algumas pessoas até chata, né? Mas que a partir do momento que cai na rotina, se torna um hábito, ninguém larga mais, né? Tu deve ter clientes muito cultura. antigos, né? Tem clientes antigos. Tem. É uma cultura. É cultura. É cultura. 100% Isso aí, cultura. 100% Com cultura. qualquer outra coisa. Mas tu sabe uma estatística? É aquela bem do 21 interessante? dias. Tem que usar 21 dias do CRM. Não, eu não conhecia essa aí. É que dizem que se tu faz 21 dias qualquer coisa, não come conheço, açúcar, nunca- vai correr, não. sei lá, tu entra... Tende a se tornar um 21 hábito. dias? Por 21 quê? dias. Não sei. Estudos, né, Uma Marcos? coisa de estudo, né? Não fui eu que fiz esse Não estudo, temos então não exatamente sei. a origem do estudo aqui, mas... Tu sabe uma coisa que... O sistema tem que ser bom, tá? Ele tem que funcionar, ele tem que ser bonito, tem que ser bom no celular, básico. Mas tu sabe um dos índices que mais de conversão, um dos maiores índices de conversão hoje, falando de CRM imobiliário? Nem ideia. Pós-atendimento. Pós-atendimento. Pós-venda. Atendimento pós-venda. Sim. Suporte. Suporte. Dos sistemas junto aos corretores imobiliários. Isso, É. exatamente. O que o pessoal detesta mesmo, o pessoal não gosta, o pessoal tem a maior reclamação é quando eles não conseguem falar com uma pessoa. Uhum. Nossa, mas isso dá raiva mesmo. É, né? dá raiva. Lá no estúdio, cara, todo mundo Tem que falar tem com que uma falar pessoa. com alguém, com uma pessoa. É. Pô, o cara tem um problema ali. O robô não vai conseguir entender exatamente. Obviamente, sei lá, daqui uns anos talvez sim. Mas por enquanto não funciona. É por que nem enquanto tentar falar com a Claro, sei lá. Mas tem vários, Nossa, horrível. vários nomes grandes aí de CRM imobiliário que tem gente investindo muito pesadamente em assistentes virtuais com inteligência artificial cada vez mais humana, Uhum. né? Sim. E até vai dar um certo resultado. Isso é uma coisa que a gente que eu acho que também pro filtro inicial vai servir bem. Por né? filtro inicial, falou tudo. Tu só precisa Pro ter alguém filtro lá inicial, caso a é. pessoa realmente precise. Exatamente. Né? O 9. Quero falar com uma 9. pessoa, sabe? Que tem no último O lá. 9. É. Cara, Quero o falar com 9. Quantas vezes que eu ligo para banco ou outra coisa, eu já digito 9 direto. E se tu não Sem tem essa falar com o opção, atendente. aí sim te traz aquela sensação de, poxa, que decepção, né? Tu sabe uma coisa que me influencia muito? É atendimento. Vocês foram atendidos pelo Google alguma vez? Pelo Google. Já ligaram pro Google, já fizeram alguma chamada? Já fizemos Cara, alguns é contatos. maravilhoso. É, É maravilhoso. Funciona bem. Funciona bem. funciona bem. É empresa americana. né? E se por acaso tu tem que esperar, pontualmente eles te dão uns minutos que tu vai ter que esperar. Exato. né? E é Exato. aquilo. É aquilo lá. Funciona. Atendimento não pode falhar, cara. Senão o pessoal, assim, ó. No nosso mercado, eu vou te dizer, o maior índice de conversão é indicação, tá? Sim. Eu tenho indicação, vocês também. Sim, indicação. Tá? Indicação É batata. direto. E no mesmo tamanho, ao inverso, é a reclamação do mau atendimento. Uhum. É. Cliente sempre em primeiro lugar, como Sempre. a gente já falou. E atender um cliente, às vezes, não é só resolver o problema dele, é gerar algum insight para tu melhorar o teu produto. Exato. Quantas vezes a gente já pegou funcionalidades, ideias que hoje estão rodando aí para todo mundo. Né? Então, Eu li o livro da Amazon,
do Jeff Bezos e lá tem cliente em primeiro lugar, cliente em primeiro lugar, cliente em primeiro lugar. Sempre faz tudo pro cliente. O cara não recebeu a mercadoria, ou ele recebeu a mercadoria um dia depois por erro da empresa e a empresa mandou outro. Então ele vai receber 2 e vai pagar por 1. E não importa, o erro foi nosso. Isso aí. Sim. Esse cara vai indicar. Isso aí, esse cara vai indicar. Né? Esse cara vai indicar. Exatamente. Gastou ali um pouquinho mais, mas ele com certeza vai indicar. Ele vai falar pra todo mundo. Cara, atrasou um dia, eu recebi 2 pacotes. E aí tu vê que tudo nada mais é, em todos os negócios, seja ele digital, qualquer outro tipo de negócio, que a pirâmide como é que a gente chama? A pirâmide do organograma empresarial sempre deveria ter como CEO alguém que não tenha o QI elevadíssimo, mas um QR elevadíssimo, que é o coeficiente de relacionamento. Né? É verdade. O relacionamento e o bom atendimento é sempre em primeiro lugar. Sempre. Como a pessoa se relaciona é o que vai gerar. O relacionamento é tudo. Novos negócios. E Marcos, me diz então, a gente está se encaminhando agora para o encerramento. O grande finale. Quem quer ser cliente, ser atendido por pessoas, né, e conhecer mais sobre o painel imobiliário, como que a pessoa pode chegar até vocês? É só entrar no site, ou digitar painel imobiliário no Google, ou eu vou deixar meu telefone aqui, meu WhatsApp, meu Instagram. Bota na descrição? Bota na descrição, isso, exatamente. É só chamar lá que o atendimento é imediato, tá? A pessoa pode testar o painel imobiliário? Na hora. Lá no site tem um link que chama Cadastre-se. No Cadastre-se ele já ganha acesso direto ao painel. Legal. Direto, ele já pode começar a testar. Bom, diretamente. Então não temos nem o que pensar, né? Não, já o teste não custa básico. nada. Pode ser atendido por pessoas. Vai ser atendido por pessoas. Pode utilizar ferramentas de inteligência artificial, todas as tecnologias que estão surgindo, e tentar encaixar no processo, né, comercial. E uma coisa muito importante. Nós, como digamos assim, uma boa prática, a gente tem a escuta ativa. Em qualquer plataforma, eu diria, e mais ainda no CRM imobiliário, muitos implementos, quase todos os implementos, eles podem ser aplicados a todas as imobiliárias. Tá? Então a gente tem uma escuta muito aberta. A gente não é engessado e a gente procura jamais ser engessado. Quando a gente projeta ou a gente planeja algo, a gente planeja para que, dentro de um nível, claro, a gente possa fazer personalizações, tá? De forma rápida e fácil. Então a gente sempre escuta novas ideias. Isso é o que faz a gente crescer, tá? Eu adoro novas ideias. Como eu falei, é uma explosão. Tem dias que a gente tem explosão de ideias e a gente precisa anotar isso e principalmente priorizar, né? Mas a gente tem a escuta ativa. Então a gente não é engessado. Legal. Maravilha, gente. Pessoal, entrem em contato, busquem painel imobiliário. Não vai ter um desconto para vai ter desconto, tem desconto específico e principalmente a integração com o estúdio, né? Para quem é da região. Exatamente. Aqui. Integração gratuita. Óbvio, é gratuita e imediata. Tempo real. Em tempo real. Legal. Marcos, foi um prazer trocar uma ideia contigo. Todo meu. Gui, obrigado por estar com a gente hoje também. Super Guilherme aí. Se o Felipe deixava a honra da palavra. Obrigado também para os nossos patrocinadores, Painel Imobiliário, né? Pleno Sistemas e Vivendo de Vistoria. Quem curtiu, quem não curtiu, segue nós. Comenta, curte, enfim. Fiquem à vontade para dar sugestões e ideias também. A gente está super aberto a isso. E vejo vocês no próximo episódio do StudioCast.